A paz do Senhor Jesus, estou aqui mais uma vez para falar para vocês a palavra de Deus que edifica e nos fortalece a cada dia mais. Hoje a gente vamos estar ainda no livro de Mateus, continuando aquela leitura e meditação da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Se ainda ninguém ouviu, chama todo mundo e venha aprender na meditação da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá meditar hoje na palavra do Senhor aqui em Mateus. Vou começar lendo, daqui a pouco a gente vai falar o que entendemos desse capítulo de Mateus. Hoje eu estou no livro de Mateus, capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentares, pediram-lhe que lhe mostrassem algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de vermelho, sombrio. Hipócritas, sabeis diferençar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão um sinal do profeta Jonas. E deixando, retirou-se, e passando seus discípulos para outra banda, tinha se esquecido do fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhe: adverte e acautelai-vos do fermento de fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrozais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos tardes fornecidos de pão? Não compreendeis ainda, nem vós lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos levantastes? Nem de 7 pães para 4.000, e de 4 cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas vos guardastes de fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissesse que se guardasse de fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Meu irmão e minha irmã, vou passar aqui para você entender melhor ainda isso aqui. O Senhor, Ele fez aquela parábola que eu tinha falado no capítulo 4, no capítulo 14 e capítulo 15, sobre o fermento. Está falando no capítulo 16 dos pães, as multiplicações que ele falou, dos 5 pães e 2 peixinhos, dos 7 pães e alguns peixinhos. Ele está falando sobre isso, mas ele está falando aqui para que os seus discípulos tomem cuidado com o fermento dos fariseus, porque eles jogaram fermentos neles e eles estão andando com aqueles fermentos. Fermento, irmão, deixa inchado. Fermento é para inchar. Então, muitas das vezes estamos andando assim, inchado, cheio de fermento.
e não cheios de Deus. É isso que o próprio Jesus está falando aqui nos primeiros versículos desse capítulo 16. E tem mais. Escuta que vem por aí. E chegando Jesus à parte da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem te o revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que será desligado na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém, e padeceu muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto a ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meu irmão e minha irmã, vou falar uma coisa para você aqui. É uma confissão que Pedro tinha falado com Jesus, porque justamente Jesus reconheceu que ele é um homem de Deus, não é qualquer um. Você vê como está acontecendo hoje, se escandalizando. É muito escândalo que acontece no meio do povo de Deus, mas o Senhor tem nos guardado de tudo, de tudo. Você vê que ele fala: se estar ligado na terra, serás ligado no céu. Se desligares da terra, será desligado do céu. Por que isso, meu irmão? É uma passagem que realmente nós temos que andar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Há momentos em nossas vidas que nós estamos esquecendo de Deus, estamos muito ocupados com as coisas terrenas, que estão ao redor de nós. Então, o Senhor não quer isso conosco, o Senhor quer nós por inteiro, o Senhor quer nós na estrutura de estar ali de pé. E que a cada dia você venha entender esses mistérios, para você ver que na hora que o Pedro começa a falar umas coisas meio duvidosas com o Senhor, tá aqui, ó. E ele, porém, voltando, no versículo 22 está dizendo assim: e Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo e dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Meu irmão, Cristo é o Filho de Deus. Ele sabia que isso a qualquer momento poderia acontecer na vida dele. Era mentira? Não. Mas o Senhor estava com ele. Tanto que depois o Senhor repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas
sãs de Deus, mas só as que sãs dos homens. Tá entendendo? Ele não estava entendendo o que Deus estava querendo fazer na vida dele. E nem sequer não entendia quem que Jesus veio, para que Jesus veio, para salvar a vida dele. Continuando aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo, inteiro, se perde a sua alma. Ou que dará o homem uma recompensa da sua alma, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, como os seus anjos, e então dará a cada segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no reino. Meu irmão, o que o Senhor Jesus estava dizendo com os seus discípulos? A partir de agora, vocês vão dar conta do recado do que vocês estão fazendo. Meu irmão, que isso? Ele falou, não, irmão. Ele falou, não com essas palavras, mas ele falou assim, da cruz. Da cruz. Ele virou, ele disse assim, então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie e tome a sua cruz. Lógico, é para renunciar, é para tomar uma decisão, porque vocês, a partir de hoje, vocês vão ter que criar responsabilidade do que vocês falam, do que vocês fazem. É isso que o Senhor Jesus estava falando. Mas os seus discípulos, eles têm que andar na mesma direção, com o mesmo Espírito que estava com Jesus. Mas os seus discípulos estavam dispersos. Então, o Senhor falou para eles renunciarem. Renunciarem. Mas não é para renunciar de qualquer maneira. É renunciando, tomando a sua cruz, tomando a sua responsabilidade do que você também tem poderes para curar, salvar e libertar. É isso que o Senhor Jesus estava querendo dizer. E falou mais, do que adianta o homem salvar o mundo inteiro e perder o que? A sua alma, a sua salvação. É isso que o Senhor também fala aqui, nesse finalzinho do capítulo 16. Agora, meu irmão, vamos entrar no capítulo 17 para você entender ainda o que o Senhor quer contigo, assim como Ele está fazendo comigo, uma alta reflexão de mudança. Isso é bom, para a gente entender o que a palavra de Deus nos fala. Vamos lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e seus irmãos, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu com o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queremos, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhas medos.
E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogam, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falarão de João Batista. Meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus, ele leva esses 3 homens para um monte para ficar lá junto com eles. Chegando lá, eles vê a face de Jesus transfigurada. O que é isso, irmão? Transformada, mudada, de outro modo. Eles não aguentam o poder de Deus sobre a vida deles ali. Eles ouvem também a voz, tá? Assim como o Senhor ensinou para eles de Elias e falou também para eles, aleluia, glória a Deus, e falou para eles de Elias, falou para eles também da ressurreição de entre os mortos. Meu irmão, foi difícil para eles, foram muito difíceis, porque eles viram aquela transfiguração, eles caíram com o rosto em terra, eles caíram com o rosto em terra, eles caíram com o rosto totalmente, aleluia. Aí eles não se reconheceram quem era o mestre deles, como também o Senhor lembrou de Elias, né? Falou que Elias já tinha vindo em terra e ficaram entre eles, eles não se reconheceram. Para você ver como é a situação que Cristo está querendo dizer para eles. Presta bem atenção aqui, na continuação desse capítulo, a qual o Senhor também, ele fala assim, e quando chegaram à multidão, aproximaram-lhe um homem, pondo-se de joelho diante deles e dizendo: o Senhor tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofreis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pusestes nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa das vossas pequenas fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas terá casta de demônio, não se expulso senão pela oração e jejum. Ora, achando eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem serão entregues nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Meu irmão, olha aqui a situação que o Senhor, ele fala para mim, ele fala para você,
ele vai morrer. Jesus já sabia que poderia acontecer com ele. Tudo isso porque o Senhor mostrou para ele como que seria a morte dele. Não é porque a gente estamos aqui, estamos brincando com as coisas de Deus, não. O Senhor, a cada momento, Ele nos mostra uma nova etapa de vida. Uma situação bem clara. Está aqui, ó. Eles vão me matar e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E para quem que ele já estava falando isso? Para os seus discípulos, a qual ele falou para entregar o que? A responsabilidade na mão deles. E para eles ganhar a responsabilidade do que ele estava entregando nas suas mãos. Não é diferente. Aí você vai vendo aqui, ó, na reta final desse capítulo 17, dizendo assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didácramas, e disseram: o vosso mestre não paga a didácrama? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão, de quem cobra os reis da terra os tributos ou os impostos dos seus filhos, dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos, mas para que o não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subiu, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estarte. Tomá-o e dá-o para mim e por ti. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Jesus paga tributo. Como que ele está pagando esse tributo? Falando para ir ao mar, pescar um peixe, e aí o primeiro peixe que abrir a boca você traz. Quer dizer o quê? Eles têm fome, eles têm sede, eles não conhecem quem é Jesus. Você vê que de dracma eles queriam que Jesus pagasse, e Jesus pagou dessa forma, tá? A gente para se autoavaliar. São tantas coisas maravilhosas que a palavra do Senhor nos traz para que a gente venha entender melhor. Então você para entender há quanto tempo Pedro também cobrando imposto. É uma coisa assim tão triste. Não é diferente das coisas de hoje, tá, meus irmãos? Vamos lá para o capítulo 18, a qual o Senhor tem nos dado um dom para a gente estar meditando nesta palavra. Vamos lá. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é ele? Quem é o maior no reino dos céus? Você vai entender que Jesus, ele é um amor de pessoa. Ele tem feito umas maravilhas no meio de nós, nessa terra, e você procura não ver o que está acontecendo. Agora, chega os discípulos para ele e pergunta: quem é maior no reino dos céus? Meu irmão, vamos continuar. Olha a resposta que Jesus deu aos seus discípulos. Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteis e não vos fizerdes como criança, de modo algum estarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de ezenho.
e se submergisse na profundeza do mar. Aí do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos mas ai daquele homem, porque o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atire para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre vêm a fazer o meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelo monte, deixando-os as 99, em busca que se desgarrou. E se porventura achar em verdade, vos digo que maior prazer tem, porque aquela do que pela 99 que se não desgarraram, assim também não é vontade de vós, Pai, que estais nos céus, que um destes pequeninos se perca. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aqui o Senhor, Ele está nos alertando. Uma alma perdida da casa do Senhor, ela vale ouro. Ela é um diamante. Ah, por que isso? Não, porque ele tinha 100 ovelhas. Então uma se desgarrou dali daquele rebanho. Uma saiu daquele rebanho. E de repentemente o Senhor deu conta de uma que saiu. Tinha 99 que ficaram agarradas ali com ele, mas ele deixou todas aquelas 99. Ele foi em busca daquela ovelha que estava perdida. Daquela ovelha que estava necessitada, precisando de um socorro, precisando de ajuda, precisando de se levantar, estava no aprisco, quase o que? Verdadeiramente à beira da morte. E é isso que o Senhor está querendo nos dizer hoje, pela essa manhã, pelo esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, pela essa tarde maravilhosa que o Senhor está te dando, pela essa noite também, pelo que o Senhor está preparando para você. Eu não sei o horário que você está assistindo aqui esse vídeo, essa reflexão da meditação, mas Deus está falando que a cada momento Ele tem falado isso conosco. Então nós temos que prestar atenção no que o Senhor está querendo nos dizer. É isso que Deus está querendo nos dizer. Não precisa ficar brigando, não precisa ficar, eu estou perdida. Não, o Senhor te achou, meu irmão. O Senhor te achou, meu irmão. Vamos estar dando uma continuidade aqui nesse capítulo. É um capítulo muito interessante, esse capítulo 18. Como o Senhor tem falado comigo. Presta bem atenção que o Senhor fala comigo e também está falando com você do outro lado. Ora, se teu irmão peca contra ti, vai e repreenda, e entre ti e ele só se te ouve. Olha só, irmão, presta bem atenção aqui, ó. Ora, se teu irmão peca contra ti, vai e repreenda, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganha teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não a escutar, dize à igreja, e se também
não escutar a igreja, considera-o como um gentio e o publicanos. E em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e os que desligado na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se deles, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe pedirei, e eu lhe perdoarei até 7 vezes. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meu irmão, para entender um pouquinho essa passagem. Olha só. Eu tenho um problema com meu irmão. Eu não sei como resolver, mas eu tenho que pedir perdão a ele. Como? Vai até o teu irmão. Pede perdão a ele. Ah, mas se ele não der ouvido, leva mais um. Tá vendo como Jesus está falando? Ah, mas ele não... Então leva ao público. De frente para todas aquelas pessoas que estão ali presentes naquele lugar. Então o Senhor trouxe isso para nós. E nós temos que liberar o perdão quantas vezes nós for necessário. Liberar o perdão quantas vezes for necessário. E nós precisamos fazer isso todos os dias. E você vê que a pergunta era: até quando eu vou ter que ficar perdoando meu irmão, falando aquelas mágoas contra mim? Até 7 vezes? O Senhor, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tá entendendo como são as coisas? Nós precisamos nos perdoar. E nós precisamos perdoar também o nosso próximo. A quem nos ofendeu, a quem nos trouxe essa dificuldade de que acha que não tem que ser perdoado. Mas o Senhor está falando, perdoa. Por que o Senhor fala de perdão? Para que as bênçãos dele cheguem até nós. Para que as bênçãos dele sejam derramadas nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. E que nós venhamos a ser abençoados. Seja material, seja espiritual, seja tudo aquilo que o Senhor está querendo nos abençoar. E nós não estamos mais dando ouvido para isso, tá? Então, continuando, por isso que o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu Senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, os generosos para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, e dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se os seus pés, rogar-lhes e dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois,
os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passará. Então o Senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Senhor malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoar de cada um a seu irmão as suas ofensas. Meu irmão, você está entendendo? Passou-se uma família por causa de um homem que devia. Então queriam matar quem? A sua mulher e seus filhos. Fosse vendido. Você está vendo? Como que? Como escravo. Era como escravo ser vendido. Imagine isso. Uma tormenta que esse homem poderia passar por causa das suas dívidas. Aí chega o credor cobrando ele das dívidas dele. O que ele estava fazendo? Parado. Aí o que fizeram? Mandaram buscar a sua mulher e seus filhos para ser pago. Oh, coisa triste é esse mandamento. Muito complicado mesmo. Tá, meus irmãos? São coisas que só o Senhor pode fazer. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, seu ministério. Que você venha aprender mais com a palavra do Senhor aqui neste canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, entendeu? Alguém está necessitado de ouvir essa palavra. E pode ser um parente seu, pode ser um vizinho que você não sabe quem é. Deus abençoe a sua vida. Vou fazer uma oração para a gente entender melhor ainda. E que o Espírito Santo de Deus, aleluia, venha estar fazendo a sua vontade. Soberano Deus, Pai eterno, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, te agradecendo, Senhor, pela meditação da Tua palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo continue sendo o centro da vontade de tudo. Ainda, Senhor, que a palavra foi expressada aqui, Senhor, com a mansidão, com sabedoria. Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a cada um, meu Pai, que vai ouvir ou que está sendo alcançado, aquele que ouviu essa palavra também, Senhor, que vai compartilhar, Senhor, com cada um. Deus vai abençoando, vai dando força, vai restaurando a mente, vai restaurando o coração, vai restaurando o Senhor, até mesmo, meu Pai, aquele que está caído, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.